Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é a relação do inquilino com o condomínio. Os nossos convidados de hoje são Dr. João Paulo, advogado especializado na área condominial, uma das referências no segmento. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ricardo. É um prazer retornar aqui ao seu programa. E Rodrigo França, síndico profissional e também advogado. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ricardo. Vou começar com você, doutor. Existe uma lei do inquilinato. Queria que você explicasse um pouquinho para quem está nos assistindo um resuminho um pouco dessa lei do inquilinato. Pois bem, Ricardo, desde 91 nós temos a Lei 8245, que é a lei que foi formatada para reger o assunto locação urbana, e essa lei ela virou referência de uma lei que pegou, uma lei que é bem feita, uma lei que conseguiu pacificar um setor que era altamente problemático, com muita interferência estatal, legal, né? Então é uma lei que reequilibrou as relações, de um lado entre inquilinos e de outro locadores, né? E é um microsistema jurídico, é uma lei que rege uma situação em específico, locação urbana. Algumas situações estão até fora delas relacionadas, como é o caso do apart-hotel, locação de publicidade, locação de imóveis públicos, né? Então ela tem um eixo, ela tem um foco de atuação. E de lá para cá, nós já temos algum tempo da sua vigência, como saldo, um saldo ultra positivo. Nós tivemos apenas duas grandes modificações, uma em 2009 e outra em 2012, para fins de aperfeiçoamento da lei, mas é uma lei muito bem feita e uma lei que, como eu disse, pacificou um setor problemático, belicoso. Então essa lei hoje, praticamente, ela, de forma muito bem escrita, ela deixa claro as responsabilidades e as relações entre o inquilino e o proprietário e aí, por consequência, o condomínio, é isso? Isso mesmo, é uma lei complexa, ela abre falando sobre o direito material, né? Fala direito civil, fala até sobre direito criminal, estabelecendo figuras criminais sobre o assunto, e depois ela parte para a seara dos procedimentos, falando de ações específicas. Ação de despejo, consignação em pagamento, revisional, renovatória. Então é uma lei complexa, é uma lei integral, e que, como eu disse, teve um efeito real, prático, muito bom para o nosso Brasil. Rodrigo, embora você também é advogado, eu quero trazer mais o seu lado de síndico profissional. É difícil um pouco essa relação do síndico com o inquilino, muitas vezes, né? Onde que começa a responsabilidade do inquilino, do proprietário, como advertir, com como falar? Existe uma certa preocupação do síndico quando muda um novo locador? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Claro. A relação de síndico com o próprio condomínio, ela já não é fácil. E quando existem novos inquilinos no condomínio, vamos dizer que ela é um pouquinho a mais de dificuldade. Tem um pouquinho mais de dificuldade. São pessoas novas no condomínio que basicamente não têm o cuidado ou zelo pelo ambiente em si, como o proprietário talvez tivesse. Claro que não são todos os casos, mas muitos deles, os maiores problemas de um condomínio hoje são com os inquilinos. Muitos deles não respeitam as normas ou tentam não respeitar. É difícil essa relação também do condomínio com o proprietário, se ele sabe, se ele não sabe, o que o inquilino dele faz no condomínio. O que você fala com o inquilino, o que você fala com o proprietário? No caso que envolve o inquilino, como é que a gente costuma agir? Primeiramente, uma boa conversa, né? Quando a pessoa chega no condomínio, ela é nova, o que a gente tem que fazer? Pelo menos como eu penso e como eu faço. A gente chega e chama a pessoa para conversar e fala, olha, isso aqui está errado, isso aqui não pode ser feito dessa forma. Se a pessoa reitera, aí nós mandamos uma advertência, porque já foi feita a conversa, a pessoa já tem uma ciência informal do que pode e o que não pode. Em sequência, a mesma infração no condomínio, aí não tem como não deixar de dar uma multa. Mas esse seria só o último dos casos. Com relação ao proprietário, no papo informal, eu acho que não é necessário informar o proprietário inicialmente. Mas a partir da segunda infração, quando você repete aquela situação desagradável para o condomínio de uma forma geral, aí nós mandaríamos uma notificação
para o inquilino e uma para o proprietário, para ele poder saber o que está acontecendo dentro do imóvel dele. Porque amanhã, se tiver alguma situação de extrema, que ele receba alguma multa, ele saiba aquilo que está ocorrendo no condomínio. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter e tem que ter muita conversa para que não chegue a esses pontos. Essa Doutor, situação. seria errado eu dizer que o condomínio não tem relação com o inquilino? Que o condomínio tem a relação com o proprietário e o proprietário tem a relação com o inquilino? Em realidade, o condomínio... Legalmente falando, lógico. O mais correto seria dizer o seguinte, a relação direta que o condomínio tem é com o locador. Né? Ele é o possuidor indireto. Ele coloca alguém morando no que é seu e esse terceiro, que foi escolhido pelo locador, ele tem uma relação indireta com o condomínio. Então, sempre entre condomínio e inquilino, nós teremos a figura do locador. E a relação direta é entre o condomínio e o proprietário. E o proprietário, o locador. Por isso que, se o locatário deixar um passivo e sair, porque a locação tende a ser transitória, essa é a grande diferença entre outras formas de ocupação, nós iremos em cima do quem? De quem processualmente? Em cima do proprietário, do locador. E quem recebe a advertência? Como disse o colega, vou na mesma linha dele, né? Sempre indo em cima de quem praticou a infração, mas com um dublê, com uma cientificação do senhorio do locador, porque desde o primeiro momento ele deve saber o que está acontecendo, porque ele tem à sua disposição, à luz da lei própria, da lei da locação, o manejo da ação de despejo. E nós não podemos esquecer que são vários os motivos que funcionam como uma justa causa para suscitar a ação de despejo. Uma delas é o descumprimento da convenção, as disposições regimentais. Então não é como parece ser um mito aí na cabeça, né, no senso comum, que apenas a falta de pagamento ocasiona o despejo. Não. Uma série de circunstâncias catalogadas da lei, sendo uma delas essa questão de obediência disciplinar, funcionam como a justa causa para a ação de despejo. Mas vamos lá, apertando você mais um pouco. Vamos lá. A multa vai para a unidade. Sim. Então o infrator é o inquilino, mas quem recebe a multa é a unidade. Sim. Então essa é um ponto que tem, então se o inquilino, teoricamente, lógico, a gente vai entrar na relação entre agora inquilino e proprietário, mas essa é uma dúvida, quem vai pagar, o inquilino ou o proprietário? Quem que recebeu a multa? E uma outra coisa um pouco recorrente, trocou a unidade e recebeu uma multa. E aí trocou o inquilino dele, 2 anos depois, recebeu uma segunda multa. Ele é recorrente no que ele fez? Estou te apertando. Vamos lá, por partes. Né? Toda a comunicação nós vamos encaminhar para a unidade. Quem ali estiver tem a obrigação, e no caso do locatário, a própria lei diz assim, a obrigação de informar imediatamente o locador sobre o que está acontecendo. Se for esse caso de multa disciplinar, como eu disse, ele, o infrator, o inquilino, é que deverá pagar. Ele que suscitou aquele problema, ele deve resolver. A diferença jurídica é que se ele não pagar, se ele abrir aquele passivo e nós tivermos que acionarmos judicialmente, vamos acionar quem? O locador, porque a relação, como eu disse, direta é com o locador. Por isso que o locador deve ser muito atento, cuidadoso com relação à escolha de quem vai ocupar a sua unidade, porque ele responde pelo que essa pessoa fizer. E a recorrência de inquilinos? A recorrência, entendo eu, que vai ficar particularizada na pessoa que praticou. Eu não posso transferir um ato do João para o Pedro, que não tem a menor relação, né? Não é a unidade, mas sim as pessoas que praticam infrações. Então, penso eu que todos devemos ser cautelosos na configuração, principalmente do que diz o artigo 1337 do Código Civil, que é a famosa multa do condômino antissocial, né? Que se aplica à situação da reiteração, de nós enquadrarmos corretamente. Porque a lei, agora vou até trazer para o Rodrigo, além de síndico advogado, a lei não fala isso, né? A lei não fica, em nenhum momento cita essa troca de inquilinos, a responsabilidade. Aqui o doutor João ele tem a mesma opinião que eu tenho e que outros advogados, mas tem advogados que têm opiniões um pouco diversas a essa. Queria saber como que você, na prática, tem lidado com essa situação. O mais importante da relação do síndico com o condomínio, com esses inquilinos que podem causar algum problema, é você ponderar pela situação. Você não pode ser nem, no português claro, 8 ou 80. Você tem que sempre contornar a situação da melhor forma possível. Você não pode ser radical e também não pode ser muito benevolente. Então você tem que sempre tentar da melhor forma possível. Você tem que conversar com o inquilino,
multar ou adverti-lo, dependendo da situação. Um novo inquilino no próprio imóvel gera uma nova advertência, uma nova conversa e, se necessário, uma nova multa. Mas o ideal é tentar evitar, porque causa algum desgaste, né? Mas você no seu condomínio, quando troca o inquilino, você não faz a multa recorrente? Não, zera a situação. A gente tem que ter essa situação de bom senso também, porque não é só você ir lá e cumprir. Você tem que ter um bom senso, porque tem situações que, por mais que infringam algum artigo do regulamento interno, da lei, você pode contornar essa situação e criar um ambiente favorável para que todos se deem bem no condomínio. Perfeito. Eu tenho umas perguntas para vocês, eu vou deixar no ar para vocês responderem no segundo bloco, que é o seguinte: primeiro, inquilino tem direito a voto ou não tem direito a voto? Isso aqui é um pouco polêmico. Benfeitorias, quem vai pagar a benfeitoria, o inquilino ou o proprietário? Quais cotas são de responsabilidade do inquilino e quais cotas são de responsabilidade do proprietário? Vocês vão responder isso depois do intervalo. Olho na tela para o quadro Síndico de Sucesso. Olá, meu nome é Jaime Liucci, sou economista de formação e hoje sou síndico profissional. Nesse momento eu estou num condomínio aqui no bairro do Morumbi, em São Paulo. Eu iniciei na carreira de síndico, na verdade, eu comecei como síndico morador. Com a necessidade de complementar a minha renda, eu ingressei na carreira de síndico profissional e para isso me preparei em cursos especializados na formação de síndico profissional. Hoje eu vejo que ser síndico profissional é muito além daquilo que o mercado necessita. Você ser síndico morador é uma situação que te dá muita experiência, mas a qualificação é extremamente importante. Hoje eu tenho 6 condomínios e com o tempo que eu fui adquirindo e a experiência, há a possibilidade ainda de se atender pelo menos mais uns 3 ou 4 condomínios. Eu acredito que a profissão de síndico profissional é uma profissão promissora, porque o mercado hoje exige que um síndico seja mais qualificado. As exigências são muito grandes, as normas são muito grandes e é um mercado que necessita realmente dessa qualificação. Hoje, para você ser um síndico bem-sucedido, é indiscutível a transparência e a honestidade. Mas é muito importante você ser um bom profissional, você ter um bom relacionamento com o teu corpo diretivo, você ter um bom relacionamento com os teus colaboradores e um bom relacionamento com a administradora. Isso é fazer uma gestão compartilhada que vai te ajudar bastante para você ter sucesso na carreira como síndico profissional. Bom, estamos de volta. Deixamos algumas perguntas interessantes no ar. Vocês vão responder no segundo bloco. Você que está em casa terá essas respostas e muito mais no segundo bloco. Até sexta-feira.